E acho que uma outra consequência também que pode acontecer, você perguntou do governo americano, né? Como que ele pode se portar em relação a isso. O J.D. Vance falou que o Estado americano está fazendo uma série de monitoramento, principalmente nas redes sociais, para tentar tirar de cargos em escolas, enfim, pessoas que possam ter se posicionado de maneira não adequada em relação ao Charlie Kirk. E aí eu acho perigoso, porque o que seria... Se a pessoa, por exemplo, vai lá e comemora a morte do cara, pô, claramente até incitação ao crime, no caso do Código Civil brasileiro, é um crime fazer isso. Não pode incitar o crime, né? Isso é até no Código de Penal. Agora, se uma pessoa, por exemplo, fala assim, olha, o Charlie Kirk, ele faleceu. Poxa, lamento pela morte dele, mas não concordava com as suas posições e tal. Isso é um comentário infeliz de ser feito? Não é. Essa pessoa pode ser afastada do cargo só porque ela discordou das posições e fez um comentário no momento insensível, no momento em que as pessoas estão lamentando a sua morte? Então, é uma coisa que está correndo agora nos Estados Unidos. E, inclusive, aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil também. Aqui a gente tem uma galera que tá escrito aqui, ó, conexão... a direita pedindo cabeça de quem comemorou a morte de Charlie Kirk, né? Inclusive, os Estados Unidos está revogando o visto de brasileiro que comemora a morte do Charlie Kirk. O primeiro caso mais falado foi de um médico neurologista de Pernambuco que postou a alegria dele pela morte do Charlie Kirk. Eu fico tão surpreso de ver Eu também fico. Um médico neurologista se comportar publicamente assim. Acho isso inacreditável. Eu também. Outra coisa é que a consequência do governo americano caçou o visto dele, falou, se ele tiver visto, ele não tem mais, né? E talvez ele tenha muitas outras dificuldades em relação aos Estados Unidos. Imagino que sim. Né? Mas o primeiro caso é o comportamento da pessoa. Mas não é interessante que seres humanos, nós... que somos seres humanos, que são seres empáticos, que precisam viver em comunidades, ou funcionam muito melhor em comunidade e tudo mais. A gente está festejando a morte de um cara. A gente tá num momento muito esquisito da nossa identidade como ser humano, não é? Assim, a gente pode discordar de tudo, cara, mas... comemorar a morte de alguém... Cara, imagina que o Charlie, ele é assassinado e a esposa e a filha dele estavam ali, cara. Então, tem um monte de coisa em volta. Como é que tu festeja a morte do cara que ele tava ali... Ele a princípio, ele tava ali defendendo as ideias dele. Entendeu? O que ele sempre fez, né? Ele não tá fazendo nada, inclusive, diferente do que ele vinha fazendo há anos já, né? Tu curtir, ficar feliz e postar se tu ficar feliz dentro da tua casa no banheiro ali, tu já tá sendo meio, porra, né? Deus tá vendo. Se alguém ouvir, né? Deus tá tua vendo. Família, às vezes... Agora tu posta na internet fazendo, sei lá, meio que incentivando as pessoas a sei lá, se alegrarem com a morte de uma pessoa, de um cara de uma pessoa, aí talvez fica meio amplo, porque tem uns caras aí que, né? Que é discutível, bem mais discutível. Mas no caso do Charlie, ele tava só falando o que ele pensa, né? Então isso é muito bizarro. E assim, pessoas que eventualmente não concordam com o que ele fala, poderiam responder, poderiam entrar na justiça, não concordei aqui, eu quero, sei lá, entrar na justiça contra você no Código Civil. Existem opções pra você recorrer se não gostar, não matar a pessoa, né? Porra, matar a pessoa, cara. Exatamente. Acho que a gente tá vivendo um ciclo de regressão civilizatória. Quando a gente olha lá no tempo das cavernas, né, que os caras andavam com um pedaço de pedra, de pau, sei lá o quê, e a hora que chegava perto do outro, você tava com um pedaço de carne, dava um porretado e pegava a tua carne. Não tinha conversa, me dá um pedaço dessa carne que eu tô com fome também, né? Era assim. E a gente tem visto coisas aqui que nos leva a pensar, mas, cara, peraí, cara, nós vamos resolver assim, a gente não resolve, a gente vai pro caos. Exato. Com esse tipo de comportamento, a gente corre o risco de ir para o caos, e no caos todos perdem. Sim. Especialmente os mais fracos, porque os mais poderosos sempre continuaram a ser poderosos, né? É muito triste isso e preocupante, né? Não, para mim é uma demonstração clara que a gente está passando por um momento muito esquisito da humanidade.
tá? Porque não tinha gente comemorando só aqui no Brasil, né? Tinha gente comemorando ao redor do mundo, né? Então, sei lá, me pega de um jeito... Cara, o que a gente tá... Como é que a gente chegou nesse ponto, tá? Será que a gente foi tão radicalizado assim? E a única variável que tem aqui para chegar nesse ponto é a rede social, a internet, que é os algoritmos, né? Colocando a gente cada vez mais nas bolhas, reforçando aquilo que a gente pensa o tempo inteiro. E a gente acaba desaguando no momento que tem uma pessoa comemorando a morte da outra pelo que ela pensa, né? E é muito diferente de comemorar qualquer outra coisa, né? Uma pessoa morreu, pô. É isso. Né? É muito diferente de comemorar qualquer outra coisa. A comemoração é uma coisa grande, de um prazer, né? Que tem a ver com a tua família, com uma festa em casa, com os amigos, com o teu time de futebol, com uma promoção no trabalho, né? Um carro, alguma coisa que você comprou. Agora, a morte de alguém? Aí não, né? Aí não, né? Calma aí. Não, né? Então, os Estados Unidos está falando lá que vai ter demissões por postagens sobre a morte, né? Isso aí também saiu aqui saiu na imprensa aí, que tem um site que compilou publicações sobre o assassinato do influenciador e afirmou ter recebido quase 30 mil posts, de acordo com mensagem no meio-dia de sábado, aí, dia 13. E você bota IA para fazer isso, não tem nem trabalho. É verdade, dá uma facilitada. E aí tem até diferença em como funciona a sociedade americana e a sociedade brasileira, porque nos Estados Unidos, como eles têm muito menos regulações trabalhistas, se o empresário ele considera, não concordo com as posições políticas do cara, porque ele comemorou ou porque ele discordava do Charlie Kirk, ele tem total autonomia para demitir a pessoa. No caso do Brasil, isso é um pouco mais grave, né? Porque mas tá tendo um movimento aqui também, né? Exato, mas aí pode gerar repercussões até mesmo jurídicas, porque você não pode, teoricamente, claro, né? Demitir as pessoas pelo posicionamento político que ela tenha. Claro que é diferente de demitir a pessoa por ela ter incitado ao ódio ou ter comprometido a imagem da empresa, né? Porque, sei lá, se o funcionário ele vai lá, adorei que o cara tomou um tiro, ele foi lá e compartilhou alguma imagem na rede social, pô, aí beleza, existe uma demissão. Agora, que nem eu falei, é diferente você usar a morte para falar, não, eu discordo dessas posições e ser demitido por isso. Pelos Estados Unidos não tem nenhum problema. Não deveria ser feito em repartições, em órgãos públicos do Estado americano, penso eu, né? O Estado americano não pode perseguir as pessoas pela opinião que elas têm. Agora, na iniciativa privada, totalmente liberado nos Estados Unidos. No caso do Brasil, penso eu que empresários que fizerem isso apenas com a motivação que a pessoa não gostava do Charlie Kirk podem ter complicações jurídicas. Eu acho que o movimento aqui, ele tá falando sobre... tem a ver com extremismo. Eu vi alguma coisa no Instagram do Thales Gomes, e ele falando sobre não manter extremistas dentro das empresas. Mas aí que tal, também não sei exatamente o que é o considerado extremismo. Se for, de fato, fazer manifestação pública que o cara, com alegria pela morte do cara, isso pode dar a base legal para uma demissão, né? É que não sou... Também não sei. Eu não sou advogado, né? Mas pelo que eu tava vendo, incitação ao crime é crime também, né? Isso pode ser punido, então é demissão por justa causa. E também comprometer a imagem da empresa publicamente. Você é um funcionário que tá vestindo ali a camisa da empresa, isso também pode ser considerado como um crime, né? Agora, pelas manifestações políticas, aí não. Teoricamente, isso não poderia acontecer. E aí, compactuo com você. Beleza, a gente vai fazer um combate ao extremismo. Para alguém, por exemplo, que goste muito do Lula, o cara, por exemplo, ter votado no Bolsonaro, esse cara é um extremista. Ele merece ser demitido. Alguém gosta do Bolsonaro. Não, esse aqui votou no PT, não. Esse aqui é um extremista. O que é o extremismo político, entendeu? E aí a gente entra numa seara perigosa. Definir o que é o extremismo quando você tá num cenário meio deflagrado, que nem a gente tá agora, é difícil, cara. Quem é que vai dizer o que é isso? É o dono da empresa? Mas qual é a opinião do dono da empresa? Então, na eleição passada, para presidente, nos meses que antecederam a eleição, foram registrados vários eventos em que empresários reuniam funcionários e falavam, olha, vocês devem votar para fulano, vocês devem votar para cicrano, né? E foram punidos. Foram punidos pela justiça, porque aqui no Brasil isso é considerado crime, né? Agora, cada um, né, trabalha na empresa, produz a latinha lá. Eu sou disso, eu sou daquilo. Eu conheço muitos lá na Globo que votaram no e votaram no outro.
por exemplo, falando do último trabalho, o último emprego que eu tive, e também na minha família, do mesmo jeito, e dos meus amigos do mesmo jeito, e assim é. E é natural que seja assim, Claro, né? claro. A partir do momento que a gente começa a achar isso, o cara discordou um pouquinho de você, ou, hoje é engraçado isso, não concordou totalmente com uma pauta, ou seja, ou com um grupo, com um grupinho, ou com um conjunto de pautas, não concordou completamente com aquilo ali, você tá do outro lado, né? O cara que pensa cada assunto separadamente, tem opiniões diferentes, porque sim, porque somos seres humanos, a gente é um pouco mais complexo do que isso, né? Acaba sendo enfiado do outro lado. Então você, às vezes, é um extremista sem saber, né? Dá pra você ser meio extremista sem saber, porque você não tá prestando atenção no que você tá fazendo, né? É fácil, na verdade, né? Infelizmente. E aí tá tendo esse movimento aqui no Brasil também de demitir os extremistas. Eu acho que a questão tem bastante a ver sempre com como a gente define que diabo é ser um extremista, né? Então, bom, se tem a ver com método se, por exemplo, ficar feliz publicamente com a morte de uma pessoa, ou se é discordar de uma coisa aqui e outra ali, e como no privado, no público, é tudo muito complicado. Espero que vocês tenham pensado bem no que isso aí quer dizer. Né? E no caso dos Estados Unidos, quem vai fazer a demissão? Porque nos Estados Unidos, iniciativa privada pode demitir. Iniciativa pública, o Estado demitir com base na opinião da pessoa, aí já acho bem complicado também. Bom, tem um live pix aqui pra gente falando sobre o Charlie Kirk. Vamos lá, vamos ouvir. Salve família. Sobre o caso do Kirk, mano, cara, assim, ó, ele tinha discursos totalmente extremistas. Ele em um podcast falando que pessoas negras tinham menos valor. Se tu for ver agora, teve passeata nazista em luto pra ele. E ele procurava isso, né, mano? E não tem muito o que falar. Eu sou contra matar alguém pela opinião divergente, mas ele procurou, né, mano? Ele literalmente procurou isso. O nome do cara que ele botou é Quem Procura Acha. Tá? Vamos lá. Cara, eu gosto de tomar cuidado com esse dito procurou, né? Porque aí ele tá justificando, né? Respeitosamente, meu amigo. Quando você fala quem procura acha, você tá justificando a ação do outro pelo fato dele ter feito isso aí. Que isso vale pra qualquer coisa, porque assim, o que é quem procura acha? Porque uma universidade, a princípio, é um lugar para se debater ideias, não é? Então, se o Charlie Kirk vai lá, dentro de uma sociedade que admite todos os discursos dele, né? Assim, do ponto de vista legal, ele poderia falar e defender tudo que ele defendia e falava, né? Então, se ele vai numa universidade, que é um lugar de debate de ideias, e não pode debater ideias, quaisquer que sejam, para mim, tá errado, entendeu? A princípio, ele poderia... Assim, o que eu quero dizer é, ele não tava lá procurando um tiro, né? Ele tava lá debatendo ideias num ambiente que é feito para isso, né? Legal. Porque quando você fala quem procura acha, o que você... pessoas usam esse argumento para vários outros crimes aí, né? Botando... Quando você coloca a culpa, no fim das contas, na vítima, né? Porque assim, cara, goste ou não, o Charlie Kirk levou um tiro e foi assassinado. Né? Você pode gostar ou não do que ele falava. Então, tá aí, o cara é uma vítima de um crime. Ele simplesmente não tá mais aqui entre nós. Simplesmente. Né? E essa é, sei lá, o que é pior do que isso? Né? Então, esse lance do quem procura acha aí, eu gosto de tomar cuidado. De vez em quando alguém fala isso em relação a mulheres, né? Exato. Ah, mas a mulher fez isso, mas ela fazia Saiu com a saia curta. Saiu com a saia curta. É um pouco nessa linha, né? Exato, é disso que eu tô falando. É exatamente isso aí. Acho que precisa tomar cuidado. Tô vendo ali uma galera perguntando sobre o Peninha no chat. O Peninha, eu acho... Então, o que acontece, gente? Eu vou falar aqui o que eu acho que eu vi, tá? Que é o seguinte, o Peninha fez um vídeo, vocês estão sabendo? Vive. Ele fez um vídeo comentando o assassinato do Charlie Kirk, né? E aí, eu não vi o vídeo, tá? Mas pelo que eu sei, ele pegou pesado, deu uma zoada, né? Foi desrespeitoso, de certa forma, com a vítima, com o Charlie Kirk. E aí, a galera pegou no pé dele e ele fez um vídeo se retratando. Mas eu não consigo comentar, gente, porque eu não vi nenhum dos dois vídeos. Então, fica difícil. Eu não vi. Fica difícil, tá?
Mas. Aliás, a X é o que mais tem no Brasil. Como eu não vi nada, eu não acho nada. É bom. Eu não vi o vídeo, então não acho. Eu também, se eu falo aqui, vagabundo pega no pé depois, especialmente se eu falar merda. Então acho que era bom. Eu vou ver o vídeo da próxima a gente fala. Um ali escreveu que você é de esquerda. Mas o ponto é que assim. Toda hora alguém escreve, você é de esquerda, você é de esquerda. Ah, sim, é verdade. Mas. Você ganha dinheiro da esquerda. Sou vendido. Só tá faltando Caio Pix. Mas se o Peninha tirou o sarro e fez piada com a morte do Charlie Kirk, eu discordo, conforme a gente já falou aqui o programa inteiro. Sim. Né? Agora, eu confesso que eu esperava que se o Peninha fosse comentar alguma coisa, ele seria ácido como ele sempre é. Né? Então não me assusta muito, não. Mas eu não. Sei lá, da próxima eu vejo todos os vídeos que tem na internet pra estar pronto pra chegar aqui e comentar sobre qualquer coisa. Ele não fez piada, ele literalmente comemorou. Cara, de novo, não assisti o vídeo, mas. Bad trip comemorar.